Oi, oi, pessoal. Boa noite, maravilhosas. Vamos falar um pouquinho sobre exercício físico. Qual que é a importância para cada tipo sanguíneo? Porque muitas vezes você olha na academia e você vê todo mundo fazendo os mesmos exercícios e tem pessoas que têm resultados mais rápidos e outras não. Ou você entra numa atividade, ou você entra, por exemplo, num desafio de 15 dias e você vai todo dia ali na academia e você vê que você se esforçou mais muitas vezes, se dedicou, fez tudo certinho, mas você não teve o mesmo resultado que a outra pessoa. Porque, primeiro, nós não somos iguais, nós somos semelhantes, tá? E essa semelhança tem peculiaridade de cada tipo sanguíneo. Se você não é igual a todo mundo, se você não pode doar sangue nem receber de todo mundo, é porque existe algo na sua biologia, que é bioquímico, que o seu corpo reage de uma maneira diferente de outra pessoa. Por isso que o seu resultado, ele muitas vezes não pode ser comparado com outras pessoas. O seu resultado é seu, por conta da sua genética. Então, primeiro, olha só o que a gente vai aprender. Pode passar, por favor. Primeiro, para se entender o exercício físico, a gente precisa ter uma noção de que o exercício físico, de acordo com a Sociedade Internacional do Exercício Físico, de 3 a 4 sessões por semana de uma ginástica, de um exercício físico, faz com que aumente as células NK, que são as células chamadas de natural killers. Elas têm a função de matar vírus, bactérias, patógenos que possam causar danos ou doenças no nosso corpo, tá? Para vocês terem noção, todos os dias nós produzimos células de câncer. E por que que nós não temos câncer? Porque o nosso sistema imunológico, as natural killers, elas dão conta de matar essas células. Então começou a perceber que tem ali uma célula diferenciada, o nosso sistema imune vai em cima, igual o policial, e mata o bandido rapidamente. Mas ao longo do processo do envelhecimento, nós temos maior dificuldade. É como se esses policiais não enxergassem longe como eles enxergavam quando a gente era mais novo. E aí que está o problema. Se eu não faço exercício físico, eu tenho uma maior facilidade ao longo do tempo, com hábitos errados, com genética, com falta de exercício físico e bons hábitos, de poder ter um suscetível tipo de câncer. E isso também a gente vai aprender ao longo do tempo, de acordo com cada tipo sanguíneo. Então, perceba que, mesmo que a gente, com esforço físico de 3 a 4 vezes na semana, essas células natural killers, elas aumentem quando a gente faz exercício e depois elas reduzam drasticamente pós exercício físico, quando elas estão na corrente sanguínea em alta concentração, no momento que eu estou fazendo exercício físico, elas estão como se fossem rondas, como se fosse o BOP, procurando se tem algum bandido ali no meio. E aí, se tem, elas já logo matam. Então, olha só como é importante. Se você quer envelhecer com qualidade, saúde e bem-estar, faça exercício físico, tá? Pode passar, por favor. E aí, qual que é a vantagem? Primeiro que eu falei para vocês, além da gente conseguir ter aumenta a nossa imunidade, a gente consegue matar vírus, bactérias, patógenos que fariam mal para o nosso corpo, tá? Ela também vai auxiliar na oxigenação de todo o corpo, porque quando eu começo a fazer exercício físico, eu começo a transpirar mais. Há mais trocas gasosas, então eu começo a o quê? A encher o meu pulmão de ar e liberar o quê? Gás carbônico. Então entra mais oxigênio, melhora a minha circulação. Então, para quem tem inchaço nas pernas, tem dores, tem problemas circulatórios, é muito importante estar fazendo exercício físico, porque a gente está estimulando a nossa linfa, que é uma forma de drenar o nosso corpo naturalmente para tirar as toxinas. Então, olha a importância do exercício físico, tá? A gente também tem uma melhora da autoconfiança. Vou dizer uma coisa para vocês, minhas lindas e meus lindos. Não existe coisa mais maravilhosa na vida do que você olhar no espelho e se sentir bonita, ou se sentir bem, ou se sentir bonito, caso seja homem. Eu sou a prova viva. Inclusive, agora eu estava comentando, eu falei, caramba, 29 quilos, quase 30 quilos. Então, eu não conseguia me olhar no espelho. E se vocês olharem algumas fotos que eu tenho, às vezes eu comento isso, e é bom porque serve de exemplo, e eu tô aqui, não sou melhor que vocês em nada, eu só tô aqui passando conhecimento e estudando para ensinar vocês o melhor, porque é isso que eu quero.
Eu não me olhava no espelho como eu me olho hoje. Tanto que se vocês olharem as fotos, sempre estava muito maquiado, cabelo muito arrumado, muito loira, porque era uma forma que eu queria que as pessoas olhassem meu rosto, não olhassem meu corpo. Então eu sempre disfarçava. E hoje é o contrário. Hoje eu tento ficar mais neutra, porque o meu rosto já não tem que chamar tanta atenção, porque hoje eu vejo meu corpo bonito. Hoje eu me olho no espelho, eu tiro foto, eu reparo, eu faço comparação. Então a autoconfiança, uma mulher, quando você coloca uma roupa que não servia, quando você olha e vê sua barriga sequinha, quando você começa a ver que a sua perna tá ficando torneada, tudo isso é muito. Isso gera uma autoestima que eu falo para vocês, não tem preço que pague, tá? Além disso, também reduz o estresse. Desculpa. O cortisol, tá? Em excesso. E também auxilia na queima de gordura. Mas a gente vai aprender como é que essa queima de gordura é feita para cada tipo sanguíneo. Pode passar. Então, por que muitas pessoas vão na academia e não veem resultado? Gente, se vocês entrarem em qualquer academia do mundo hoje, isso aqui que eu tô dizendo para vocês é ouro em pó. E eu falo isso porque eu nunca recebi nenhum conhecimento desse. Eu fui estudar para aprender. E hoje eu consigo explicar por que é que tantas pessoas vivem na academia, fazem 40 minutos, 1 hora de esteira, puxam ferro e nunca veem resultado. Olha só. Primeiro, as pessoas não fazem exercício da maneira correta. Segundo, não trabalham com a especificidade de cada tipo sanguíneo. Se eu não sou igual a você, como é que a resposta ao estímulo vai ser igual? Pode passar. Então, o que a gente precisa entender? O primeiro ponto-chave para você começar a queimar gordura, seja de homem ou mulher, frequência cardíaca. O que é a frequência cardíaca? É o que vai monitorar os batimentos cardíacos. Então, eu sempre falo, para quem quer ter mais resultado na academia, vocês podem começar a ter um relógio, não precisa ser igual esse. Tem relógio no Mercado Livre de R$50, tá ótimo. Porque vocês vão começar a entender como funciona a frequência cardíaca. Essa frequência cardíaca, ela vai auxiliar no estímulo da faixa de queima de gordura. Então, qual que é a função da frequência cardíaca? É o que faz o batimento do coração. Ela vai oxigenar todos os tecidos, assim como o estímulo do exercício. Então, eu começo a ter circulação de sangue em todas as regiões. Também vai auxiliar na resistência à potência aeróbica, ou seja, ao longo do tempo, você vai ganhando resistência. Antes você andava, depois você começa a dar uma corridinha, depois você consegue correr por mais tempo. Então, isso cria uma resistência, tá? Vai auxiliar na queima de gordura. Então, a faixa ideal que eu vou ensinar vocês hoje vai dar estímulo direto na queima de gordura, que é o que a gente quer. A sua musculatura, a sua massa magra, ela vai ter mais intensidade. Então, não é que você vai começar a ficar volumosa. Você vai começar a dar estímulo para que ela queime aquele excesso de gordura que tem em volta do músculo, tá? Vai também auxiliar no estímulo da tireoide. A nossa tireoide, ela é o quê? É como se fosse um combustível dentro de um carro. Se eu tenho um combustível legal, o carro funciona bem. Caso contrário, esse carro vai continuar pifando. E é aqui que muitas pessoas falam assim, ai, meu metabolismo é lento. Ah, eu acho que eu tenho problema de tireoide. Eu também achava, amada. E ó, 16 anos sofrendo como nutricionista e não sabia emagrecer. Cheguei aí no nutrólogo, cheguei aí em outras nutricionistas para tentar emagrecer e não conseguia. Então perceba que a alimentação certa, com exercício físico certo, não tem erro, tá? E também vai auxiliar na termorregulação, que é a temperatura do corpo. Aqui eu falo para vocês a importância de suar em treinos intensos. Então, quando você fala assim, Carla, eu faço exercício físico e eu não sou, tá errado. Primeiro, você está inflamada. Segundo, não está na frequência certa para queimar gordura, tá? Carla, mas está muito frio, tem ar-condicionado, interfere? Sim, mas um pouco de suor a gente tem que ter, porque é isso que vai fazer a termorregulação. E quem é que faz termorregulação? A tireoide. E é por isso que você soa. E se você não soa, a sua tireoide não está ativada, o seu metabolismo não está queimando e, consequentemente, a gordura que era para você estar queimando, você nem está gastando, nem está chegando na gordura. E a gente vai aprender isso agora, como funciona, tá? Pode passar. Então, como funciona, então? Primeiro, a gente tem uma fórmula, essa fórmula de educação física, tá? E que para a gente saber a frequência cardíaca mínima e máxima, a gente precisa calcular
É uma fórmula bem simples, vocês podem fazer aí. Eu coloquei um exemplo aqui. A mulher vai subtrair 226 menos a idade em anos e o homem vai subtrair 220 menos a idade em anos, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei o meu. Eu tenho 40 anos e para mim saber qual é a frequência mínima, eu vou fazer 226 menos 40, tá? Que vai dar 186. Então, essa é a minha frequência máxima, ou seja, eu posso chegar até essa frequência para queima de calorias e também para estimular queimas de gordura. Porém, essa é a máxima, é que o coração tá bombeando muito. E aqui muitas vezes é que pessoas fazem esforço físico sem ter um parâmetro, sem ter um acompanhamento, e se tem risco de AVC ou infarto, pode ocasionar. Então perceba que essa é a máxima, tá? A gente tem a zona de queimas de gordura, que não é a máxima, então você não tem que chegar à máxima, que varia entre 60% a 75% da frequência máxima. Então a gente tem um pilar que é a mínima e a máxima. Eu nunca vou chegar na máxima, tá? Mas eu vou ficar entre o meio ali. Então, por exemplo, eu peguei ali 186, que é a minha frequência máxima, e vou multiplicar por 60%, que vai ser a minha frequência mínima. O que é a frequência mínima? Quando eu olho no meu relógio aqui e aparece que está 112, quer dizer que eu comecei a estimular o quê? A queima de gordura. E aí eu vou na minha máxima, que é, a gente fala que é dentro da faixa de queima de gordura, que é de 60% a 75%. É essa faixa que a gente tem que trabalhar ali para queima de gordura e para dar constância no treino, tá? Que é em média de 75%, que vai ser 140 BPMs, que é batimentos por minuto. Então, eu vou trabalhar na faixa de 112 a 140. Então, olha só, eu tô fazendo um treino 98, 100, 105, 110, 112, 115. Opa, 115, mantenho. 125, 130, 135, 138, para um pouco para a frequência cair. 126, 120. Como é que eu faço isso? Eu reduzo um pouco que eu fique na faixa de 112 a 140. Então eu coloco uma média de 120, 125. Quando eu trabalho nessa faixa, eu vou estar queimando quem? A gordurinha que você quer tanto. E é por isso que dá resultado, tá? Então, com a alimentação que a gente já trabalha, anti-inflamatória, com baixo teor de calorias, com alto teor de nutrientes, minerais para cada tipo sanguíneo e que vai focar principalmente na nutrição correta, a gente começa a fazer o quê? Estimular a sua tireoide a queimar gordura. E é onde você começa a suar, tá? Então eu sempre falo para vocês, a queima de gordura, ela vai ficar ali. Ficou errado um pouquinho o slide, tá? Que para queimar a gordura tem que ficar na faixa de 112 a 140. No final aqui da aula eu arrumo e já deixo para vocês certinho, tá bom? Então, para mim queimar a gordura, eu vou ficar na faixa de 112 a 140, tá? Com uma média ali de 125, 128. É o que eu gosto de trabalhar. Por que essa faixa? Porque essa faixa eu vou estar estimulando a liberação dos ácidos graxos do músculo, que é a queima literalmente da gordura. É onde você começa a ver que as suas pernas estão ficando mais bonitas, você está sentindo que está havendo queima, a sua barriga começa a reduzir, tá? Os seus braços começam a afinar e assim por diante. Pode passar. E aí, o que a gente fala? Carla, e se eu for utilizar sempre a máxima? Ah, eu quero utilizar lá, em vez de 128, eu quero usar 140. Eu também tenho 40 anos, então eu vou ficar sempre na máxima. O que vai acontecer? Você vai fazer o quê? Ter perda de massa magra, tá? Pode passar para mim, por favor. Essa perda de massa magra vai ser ocasionada por quê? Porque a faixa de queima de gordura, ela é de 60% a 75% da frequência máxima, que a minha é 186. Então, de 112 a 140, eu tenho ali a queima de gordura. Passou disso, eu paro de queimar gordura e começo a queimar o quê? Massa magra. E hoje a gente já viu e a gente vê cada vez mais estudos mostrando que quanto mais massa magra você tem ao longo da vida, melhora a sua qualidade, seu bem-estar, sua saúde. Então, ao longo do tempo, você vai envelhecendo com qualidade, para agachar, para levantar, para se tornar uma pessoa, quando estiver com mais idade, com autonomia, para você dirigir seu carro, para você fazer suas compras,
para você subir e descer uma escada. Então, hoje a gente preza muito a massa magra. E isso eu vou prezar muito tempo todo com vocês. Por quê? Não é para você ficar patola, fortona, porque é impossível a gente ficar, ainda mais mulher. Homem já é mais fácil, mas mulher não, tá? Mas que você tenha uma qualidade de massa magra. Quanto mais massa magra eu tenho no corpo, maior é o meu metabolismo basal, ou seja, mais gordura eu queimo, mesmo quando eu estou em repouso. E quando eu falo para vocês trabalhar nessa faixa de mínimo e máximo, eu estou fazendo com que vocês consigam conservar a massa magra de vocês. Por isso que é tão importante trabalhar com o frequencímetro, com a frequência cardíaca. Cara, mas por que na academia ninguém usa? Porque não sabem, meus amores. Não sabem, as pessoas não sabem. Ah, mas fulano de tal é personal, sim, mas ele também não trabalha porque ele não sabe, ou ele não prestou atenção, tá? Então, eu hoje falo para vocês, eu trabalho com frequencímetro desde que eu comecei, porque eu queria entender por que eu ia na academia e às vezes eu não queimava como eu queria. E quando eu comecei a trabalhar com frequencímetro, eu consegui chegar mais no meu objetivo. Então, percebam como é importante. Então, não é para você ficar olhando a hora no relógio, é para você ficar olhando o seu frequencímetro. É o tempo todo você está olhando se a frequência está subindo ou está descendo, tá certo? Pode passar, por favor. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada tipo sanguíneo, tá? O primeiro é o tipo sanguíneo O. Cara, porque você sempre começa do tipo sanguíneo O. O tipo sanguíneo O, ele é o das cavernas, ele é o primitivo, ele é o primeiro de todos, tá? Então, na evolução, foi ele que surgiu no ser humano, tá? Na tipagem do sistema ABO. Então, o tipo sanguíneo O hoje, ele é o que mais vive em estresse e ele suporta o estresse, tá? Então, quando você não faz exercícios físicos corretos, isso leva a um grau de estresse, de irritação muito alto. E isso faz com que acumule gordura, tá? Principalmente na região, a gente tem dos braços, das costas e um pouco mais na barriga, tá? Mas você vê muito tipo sanguíneo em desequilíbrio, com bastante tendência a acumular braço, aqueles bracinhos de caminhoneiro, como eu falo, e eu brinco porque eu tinha até esses tempos, tá? Então foi ao longo do processo que eu fui emagrecendo e por isso eu sempre falo brincando, mas é uma verdade que eu passei. Eu também queria entender por que eu não conseguia reduzir aquele braço. Ah, é genético, ah, é biotipo. Não, não é. Entendam, excesso de gordura no corpo não faz bem para ninguém. A gordura, ela foi feita como uma proteção, mas uma gordura mínima. Tudo que é em excesso faz mal, tá? Então, o tipo sanguíneo O, ele quando está em desequilíbrio alimentar e ele não consegue treinar de maneira correta, que eu vou ensinar vocês, ele entra num quadro de depressão, fadiga, ele não consegue dormir, ele fica agitado, ele fica irritado, tá? Ele leva a um grau de explosão muito grande e ele pode desenvolver síndrome do pânico, tá? Então, perceba que cada tipo sanguíneo vai ter as suas particularidades, tá? Além disso, quando ele não faz corretamente o exercício físico, a alimentação errada, ele também gera problemas com muitas inflamações no corpo. Então, bronquite, asma, ganho de peso rápido. Então, o tipo O é assim. Ele começa a treinar, ele já dá uma resposta muito rápida. Ele ficou 2 dias sem treinar, ele já engorda. É incrível, tá? Porque entra em desequilíbrio. A gente tem mais dificuldade em utilizar a glicose, o açúcar, tá? Então, isso vai gerar o quê? Acúmulo de gordura muito rápido. E ele ganha peso muito rápido e entra num grau de obesidade também muito rápido, gerando compulsão. Então, perceba que o tipo sanguíneo O, ele precisa estar em equilíbrio alimentar e físico. Porque muitas pessoas hoje ganham peso rápido. Mais de 50% da população mundial é tipo O. Então, vocês podem olhar como as pessoas em volta de vocês estão com um grau de sobrepeso e obesidade alto, porque são a maioria tipo sanguíneo O e não fazem exercício físico como deveriam fazer. E se fazem, não fazem na faixa de frequência para queimas de gordura, porque não sabem, porque não ensinam. E aí a pessoa vive num ciclo vicioso. Ela paga uma academia, aí ela faz uma dieta qualquer que passam lá, restringe um monte de coisa e não vê resultado. Então perceba que aqui eu estou ensinando para vocês o passo a passo, para que vocês tenham consciência e aprendam de maneira efetiva para a vida de vocês, tá? Pode passar. E aí, quais são os exercícios mais adequados? Como o tipo O é o que resiste mais ao estresse, então ele é assim. Ele suporta um estresse muito grande, mas a hora que ele explode, sai de baixo. E para que ele reduza esse estresse, essa explosão,
ele precisa ter exercícios de impacto. Então, por exemplo, uma caminhada rápida, nada de vou olhar a natureza. Esse vou olhar a natureza irrita muito o tipo sanguíneo O. Então, tem que ser uma caminhada mais rápido ou meio que um trotinho, tá? Uma musculação, um crossfit, um boxe, um muay thai, tá? Um ciclismo. Então, exercícios que promovam o estímulo de competitividade também é ótimo para o tipo sanguíneo, porque ele é muito competitivo. E isso vai reduzir o estresse. E isso normaliza o estresse do tipo sanguíneo O. Isso faz com que queime mais calorias e aí ele consiga entrar em equilíbrio e ele comece a emagrecer. Pode passar. E aí a gente fala do tempo, tá? Qual é a recomendação? O tipo sanguíneo O, não adianta você falar assim, eu faço de segunda a sexta. E sábado e domingo, linda, você não toma banho, não escova o dente? Não faz cocô? Pois é, se você é tipo sanguíneo O, você precisa treinar todos os dias. Ah, Carla, mas tem que ter o descanso. Você é fisiculturista? Você é esportista ou você é desportista? O que é esportista? É quando ele trabalha com algum esporte, ou seja, ele é um atleta. Se você não é atleta, se você não trabalha principalmente com fisiculturismo, você é desportista igual eu, que treina para ter qualidade de vida, para ter bem-estar, para ter um corpo legal, para envelhecer com qualidade e saúde, você precisa treinar. Se você é tipo sanguíneo O, todos os dias. Ah, mas é que o professor e tal, tá, deixa o professor lá, linda. Presta atenção aqui que eu tô falando para você que é o que dá certo. É o que eu faço na prática e não tem erro, tá? Então a teoria é uma coisa, a prática é outra. Se você quer melhorar, se você é 40 a mais, se você é mulher 40 a mais ou homem, tem mais de 40 anos, o seu metabolismo não responde da mesma forma, fazer academia meia hora para você não vai adiantar. Você tem que fazer de 6 a 7 vezes na semana. Eu faço todos os dias. Tem dias que eu vou 2 vezes. Às vezes eu faço de manhã musculação e à tarde eu faço o aeróbico com a frequência ali, em média 125, 128. Por quê? Porque se eu não der esse estímulo hoje com 40 anos, eu tenho um acúmulo muito maior de gordura do que quando eu tinha 20 anos. E para estimular ganho de massa magra, eu tenho que dobrar o estímulo do meu corpo. Carla, mas não tenho como treinar 2 vezes ao dia. Não estou dizendo isso, estou dizendo para você que você precisa treinar de 6 a 7 vezes. Sábado e domingo, se você não trabalha, você pode fazer 2 exercícios. Faz de manhã e depois faz no final da tarde, tá? O tempo médio, acima de 60 minutos. Ai, Carla, mas eu não consigo. Consegue sim. Você vai ter uma resposta maior muscular, você vai ter uma queima legal de gordura. Se você é 40 a mais, homem ou mulher, tipo sanguíneo O, se você fizer a mais de 30 minutos. Já fiz, linda, meia hora, já fiz 40 minutos, já fiz 50, já fiz 1h10, 1h20, aí dá uma resposta do caramba. Aí você seca. Aí você começa a ver definição muscular, aí você começa a ver que a sua musculatura está crescendo com qualidade, sem gordura. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ai, mas eu tô patola, a pessoa tá com massa magra, mas tá com muita banha? É porque não treina direito, não trabalha com frequencímetro, não treina certo e não se alimenta de acordo com o seu tipo sanguíneo, tá? Então, vocês precisam entender que tipo sanguíneo, ó, de 6 a 7 vezes na semana, tempo médio, acima de 60 minutos, 1h10, 1h20, perfeito. Esteira, acima de 7,5. Eu odeio esteira, mas para quem gosta de esteira, é no mínimo começar a 7,5. Menos vai estressar seu corpo. Não vai conseguir queimar gordura. Sempre de olho no frequencímetro, tá? O mínimo que a gente fala é de 40 a 60 para você iniciar. Carla, eu tô começando, eu ainda não tô adaptável, então começa com 40. Mais 2, 3 semanas já começa a aumentar isso, tá? E a frequência ali de 112 a 140, tá? Com uma média de 125 já é excelente. Tempo de descanso entre os exercícios. Também já fiz isso aí. De preferência 30 segundos e volta. 30 segundos e volta. 1 minuto, muito. Cai muita frequência cardíaca. Quando cai muita frequência cardíaca, você para de queimar gordura, tá? Então, tentem estimular sempre essa faixa, porque essa faixa que eu coloco para vocês de média de 125, pós-treino você queima muita mais gordura. Até dormindo, depois você queima mais. Então, é só fazer, meus amores, que não tem erro. Dá muito certo, tá? Pode passar. Para o emagrecimento, eu sempre falo assim,
Não tem como você só fazer o exercício e ficar parado olhando para cima. Então, eu sempre intercalo até hoje, tá? Principalmente a parte de membros superiores. Inferior, eu tenho uma tendência maior, e o tipo sanguíneo é assim, dele ser meio que um V. Ter as pernas um pouco mais finas. Se ele é O puro, O de pai e mãe, tá? Então, ele ter a parte do tronco mais larga, tá? Se você é tipo sanguíneo O, mas a sua mãe é A, alguém é A, então isso interfere um pouquinho no padrão, tá? Mas se você é tipo O puro, você tem geralmente as pernas mais finas e o tronco mais largo, tá? E aí, isso é por quê? Porque causa muita resistência insulínica ao longo do tempo. Então, acumula muita gordura nas costas e regiões dos braços, tá? Então, quando você faz agachamento livre, corridinha estacionária, aquela rápida ali, você sempre mantendo a faixa de 120, 125, isso vai estimular mais a queima de gordura. Você vai ter uma resposta de emagrecimento mais rápida. Carla, mas eu tenho mais. Eu sou tipo sanguíneo, mas eu tenho mais quadril, eu tenho mais bumbum. Não tem problema. Você pode fazer tanto o polichinelo como o agachamento. 10 agachamentos, abre e fecha ali rapidinho, só para você continuar com o estímulo de 120, 125 BPM, tá? Isso vai estimular muito a queima de gordura e você com certeza vai sentir que as suas pernas e seu bumbum vão começar a ficar mais durinhos, tá? Então, para o emagrecimento, nunca faça um exercício e fique lá abrindo a boca, olhando para cima. Tipo sanguinóide, explosão, gente. Não adianta você vir para academia, ficar mexendo no celular, ficar olhando para cima. Você está em perder tempo? Você tem que sair de lá com uma sensação exausta, mas que está leve, que desestressou. É assim que você vai auxiliar e vai ter emagrecimento, tá? Pode passar. Para o ganho de massa, eu falo que no máximo 40 segundos já está excelente, tá? Por quê? Porque 40 segundos dá para você levar o músculo à exaustão, para você ter uma recuperação e, além disso, aumentar a carga progressivamente. Eu sempre falo para vocês, não existe 3 de nada. Se você quer hipertrofia, ganho de massa, é 5 de 12, 6 de 12, 6 de 10, tá? Esse negócio de 3 de 10, 3 de 8, isso aí já era. Isso aí não dá estímulo nenhum. Se você é homem ou mulher, 40 a mais, você precisa fazer mais repetições com um intervalo menor. Porque senão o músculo, entre aspas, a grosso modo, esfria e você perde estímulo do músculo. Então, perceba, se você é 40 a mais, você precisa começar a estimular o seu corpo de maneira diferente. Não se compara a uma pessoa de 20 anos, tá? Tem que ser intenso. Academia não foi feita para passear. Passear, você vai no bosque, você vai com seu amigo, sentar em algum lugar para conversar, tá? Dar uma volta zen no carro, mas na hora que vai fazer exercício físico, lembre-se, você quer ter resultado, então você tem que fazer certinho para ter resultado, tá? Nada de 3 séries, no mínimo 5 séries, tá? Hipertrofia vai aumentando aos poucos. Se você fizer isso, você vai estar queimando gordura, estimulando mais massa magra e seu corpo vai ficar lindo. Pode passar. Tipo sanguíneo A. O tipo sanguíneo A, ele é o mais reativo ao estresse. O tipo sanguíneo A, ele resistia mais. O tipo A, ele não aceita. O tipo A é o tipo de pessoa mais inteligente de todos os tipos sanguíneos, tá? E vocês têm uma capacidade de inteligência fora do comum. Fora do comum, tá? Qualquer tipo sanguíneo A. E por ter a mente muito rápida e vocês utilizarem muito a mente, vocês têm um grau, a tolerância de estresse muito menor, tá? E isso faz com que vocês tenham um estímulo à adrenalina em relação ao cérebro muito rápido, de atenção. É tudo muito rápido, porque vocês têm que pensar muito rápido. Então, isso ocorre o quê? Aumento da ansiedade. É a preocupação do que vai acontecer. E isso gera muitas vezes grau de ansiedade e irritação. Então, para você emagrecer, não adianta você ir treinar igual um tipo sanguíneo O, porque você vai aumentar seu cortisol, aumentar seu estresse, aumentar seu grau de irritabilidade e vai acumular gordura preferencialmente aonde? Na barriga. Tá? Então, é tipo sanguíneo em desequilíbrio e aumento da barriga. Então, essa irritação e essa ansiedade tem que ser reduzida com tipos de exercícios diferentes. Então, diferente do que é o tipo sanguíneo O, tá? Além disso, vocês têm uma sensibilidade muito forte à imunidade. Então, quando vocês entram num grau de estresse muito elevado, seja por um trabalho, seja para entrega de algo na faculdade, seja por algo que vocês se comprometeram a fazer, vocês podem até fazer brilhar.
brilhou, no outro dia vocês estão de cama. Cai a imunidade de vocês de uma maneira absurda, tá? Então é muito importante que vocês entendam, tipo sanguíneo A, que vocês não precisam ficar enlouquecidos em academia, porque a academia irrita demais vocês, tá? Então prestem atenção. A imunidade de vocês tem que estar em equilíbrio. Para ela estar em equilíbrio, porque leva a um adoecimento muito rápido de vocês, vocês precisam aprender a fazer exercícios físicos certos, para que vocês emagreçam, estimule a queima de gordura e que não haja alto grau de estresse. Pode passar. Então, olha só. O tipo A, ele tudo que for de confronto ele evita, tá? Assim, eu falo também nas lutas de maneira geral. Carla, mas eu gosto de fazer luta. É aquilo que eu falei. Se você é tipo sanguíneo A e, por exemplo, seu pai é O, então você não é A puro, você é AO. Então, nesse caso, pode ser que você goste, isso até te relaxe, mas não faz tão bem como se, por exemplo, você fizesse uma caminhada ao ar livre, tá? Um bosque, ou você faça uma esteira ali a 5.5, 6.0, relaxa você, lê um bom livro, auxilia no emagrecimento do tipo sanguíneo A também, tá? Então, o que acontece? Vocês em desequilíbrio aumentam muito a gordura abdominal, tá? Então, exercício de competição, boxe, luta, corridas intensas, tudo isso estressa demais o corpo de vocês. Então, não é aconselhável, porque vocês acumulam muita gordura na região da barriga, gordura visceral, tá? E isso também vai auxiliar o quê? Baixo da imunidade. Então, prestem atenção quais são os exercícios físicos de vocês. Pode passar. Então, olha só. O que a gente consegue fazer para melhorar o tipo sanguíneo A? Para ele ter ganho de massa magra, redução de gordura, para que ele melhore esse grau de estresse. Primeiro, técnicas de relaxamento. Gente, não é para vocês ficarem o dia inteiro meditando, 5 minutinhos, tá? Eu coloquei para vocês no grupo, se quiser depois me peçam que eu mande de novo. Uma técnica de respiração de 5 minutinhos, para você inspirar pelo nariz, deixar oxigenar o cérebro e soltar 3, 4 vezes isso, quando você está muito irritado, está muito nervoso no trabalho, ansioso, faça isso, que abaixa muito o seu cortisol, o seu cérebro volta a funcionar da maneira correta, a oxigenação do cérebro, e isso vai fazer com que vocês reduzam o grau de estresse, tá? Então, 2 a 3 vezes por dia, técnicas de relaxamento para vocês são excelentes, tá? Meditação. Então, o que eu falo para vocês da técnica de relaxamento é você estar aqui parada, só inspirando e sentindo agora, sentindo a sua respiração, entrar pelo nariz, sair pela boca. E isso já vai auxiliar muito o processo de relaxamento. E isso vai abaixar a cortisol, vai equilibrar o corpo de vocês e auxilia até na melhora da imunidade, tá? Então, qualquer recomendação que é interessante para que o tipo sanguíneo A faça exercício físico, de 3 a 5 vezes na semana. Percebem como é diferente? Vocês não são iguais a todo mundo. Então, você, tipo sanguíneo A, tem que fazer exercício de 3 a 5 vezes. Não é para você fazer de domingo a domingo, porque isso vai estressar o seu corpo. Você pode fazer dos outros 2 dias a leitura de um bom livro, assistir algo que te relaxe, ouvir uma música gostosa. Isso vai estar contribuindo muito para o seu relaxamento, para a redução do seu cortisol e para o seu emagrecimento, tá? Observem também que o tempo aqui também é menor. Então, 30 a 40 minutos para você, tipo sanguíneo A, tá excelente. Sabe como eu vejo os tipos sanguíneos A na academia? Eles cronometram meia hora de musculação. Eles sabem todos os exercícios que vão fazer, eles fazem e caem fora. Excelente. Tipo sanguíneo A, entrou na academia, começou a fazer exercício. Começou a ficar irritada, vai embora. Não fica até o fim. Porque se você sai da academia irada, irritada, nervoso, sabe o que significa? Aquele treino não foi válido. Em vez de você queimar a gordura, você está acumulando. E o tipo sanguíneo A em desequilíbrio, ele é o que mais consegue queimar massa magra rápido e acumular em forma de gordura. Porque vocês fazem esse processo invertido. Então, prestem atenção, é muito importante. Tipo A, se eu fosse um tipo sanguíneo A hoje, o que eu faria? Cronometraria 30 minutos de musculação, 2 a no máximo 3 vezes na semana. Fora isso, eu faria caminhada ao ar livre de 30 minutos, 35, um pilates, uma meditação, uma leitura de um bom livro, intercalem com isso, tá?
Vocês vão ganhar massa magra estimulando 3 vezes na semana a musculação, só que vocês vão fazer num tempo menor. E vocês vão emagrecer e vão ter resultado muito real. Eu falo para vocês que o tipo O é o que dá mais resultado. Porém, o tipo A, quando está focado, ele dá 1000 vezes mais resultado que o tipo sanguíneo O. Então, vocês têm uma capacidade de ter resultado muito maior do que, por exemplo, eu que sou tipo sanguíneo O. Então, façam certinho que vocês vão ter muito resultado. Pode passar. Então, olha só. Quais são os exercícios? Caminhadas, igual eu falei para vocês, caminhada no parque, olhando a natureza, isso relaxa muito, tá? A esteira, igual eu falei para vocês, também no máximo 30 minutos. Vocês não precisam ficar 1 hora. Ai, mas eu queria queimar mais caloria. Então, pare 30 minutos na academia e vai pegar um livro e fica mais 20 minutos lendo. Você vai ver como auxilia no emagrecimento, tá? A musculação, igual eu falei, o Pilates, 3 vezes na semana, podem intercalar, tá? Pilates é excelente para vocês. O Pilates, ele estimula até o ganho maior de massa magra do que para mim, por exemplo, que é tipo sanguíneo O. Então, percebam que a variedade do exercício muda e o estímulo também do corpo. Porque quanto mais relaxado, maior o estímulo para vocês, redução de cortisol e estímulo de massa magra, tá? Danças para vocês são excelentes. O tai chi, o balé, tá? Então, essa parte em que envolve mais a leveza do corpo faz com que vocês percam muito peso. Olhem, a maioria das bailarinas é tipo sanguíneo A ou AB, tá? São pessoas muito focadas, disciplinadas. O tipo sanguíneo A é bem disciplinado, tá? Ele é muito focado naquilo que ele quer e ele consegue atingir o objetivo muito rápido. E eu vou dizer para vocês, um tipo sanguíneo A fazendo 3 vezes na semana, exercício na academia com 2 vezes um pilates, tem um corpo surreal de lindo, tá bom? Pode passar. Então, como eu falei para vocês, a frequência cardíaca sempre de 105 a 115, tá? Começou a ficar irritante? Para, reduz. Por quê? Porque a intensidade tem que ser uma intensidade agradável. O tipo sanguíneo A é diferente do O. Ele tem que ser agradável o exercício. Ele tem que sair leve, ele tem que sair feliz, não irritado, tá? Então, não tem que falar assim, ah, eu fiz, tá pago. E sai com ira no coração. Você já tá com cortisol elevado, não vai queimar sua gordura, pelo contrário, vai aumentar. Você tem que sair leve, tá? Então, o intervalo também de uma série e outra, 30 segundos, tá? No máximo 30 minutos. Aqui eu falo tipo sanguíneo A, 30 de 30, 30 minutos, 30 segundos de descanso. Terminou, vai embora. Não fica ali. Cara, eu tenho personal. Fala para ele, ó, cara, 30 minutos eu não quero mais que isso. Ah, mas não tem estímulo. Tem sim. Fala que você tá fazendo com uma louca lá do Manuto que te ensinando que vai dar muito resultado. Dá muito mais resultado em 30 minutos do que 1 hora, com certeza, tá? Pode passar. O tipo B. Já o tipo B, ele é uma mutação do tipo sanguíneo O. Então, ele também tem uma resistência bem legal ao estresse, tá? Então, exercícios combinados de impacto com exercícios em grupo, para eles, são excelentes, tá? Aqui, a gente fala que eles conseguem controlar a atividade nervosa de forma geral mais que o O. O, ele é muito explosivo. Já o B, ele raciocina muito. Ele raciocina de uma forma que ele vê se aquilo ali vai ser confortável para ele. Caso contrário, ele nem entra, tá? Então, o tipo sanguíneo B são aquelas pessoas que são muito amigas e eles nunca julgam ninguém. O tipo sanguíneo AB é o melhor tipo de amigo que você pode ter por perto. Ele nunca vai te julgar, você pode estar errado o que for. Ele entra na sua dor, ele se compadece com você, mas ele não te julga, tá? Exercícios físicos não devem ser muito estressantes como o tipo sanguíneo O, tá? Mas eles podem ser um misto, por exemplo. Pode fazer um ciclismo em grupo, pode fazer uma corrida em grupo, pode fazer um beach tênis, é excelente, tá? Um tênis também é legal, porque tem a competição, mas tem ali a troca com um colega, as risadas. Então, isso vai fazer com que você reduza esse cortisol e você esteja queimando gordura ao mesmo tempo, tá? E mantendo a sua massa magra. Pode passar. E aí, qual que é a duração? A gente fala aqui que também uma média de 45 minutos, 3 vezes na semana, vocês podem fazer e alternar com 2 a 3 vezes a musculação, tá? Então, até 60 minutos. Então, podem fazer uma natação, podem fazer uma aquabike, que tem agora umas bikes dentro da água, que para o tipo sanguíneo B é excelente, dá uma resposta, estimula a massa magra muito legal,
tá? Mas aqui vocês não precisam fazer 7 vezes na semana também. De 3 a 5, 3 a 6 vezes na semana já está excelente, tá? Sempre combinando exercícios, por exemplo, vai fazer uma academia, uma musculação, depois, vou fazer um tênis, ou eu vou caminhar com os meus colegas, eu vou dar uma corrida com os meus colegas, ou vou jogar um futevôlei, eu vou jogar um vôlei. Então, atividades em grupo tipo sanguíneo B é excelente. Vocês conseguem utilizar isso como uma forma de queima de gordura muito legal, tá? E isso melhora muito os resultados. Pode passar. Quais são os exercícios melhores para o tipo sanguíneo B? Então, as danças também, tá? Danças em grupo, tem aquelas danças contemporâneas que são excelentes para o tipo sanguíneo B, tá? A gente tem o vôlei, o tênis, então modalidades de forma geral que trabalham em equipe são excelentes para o tipo sanguíneo B, tá? Beach tênis, um passeio na praia, então uma corrida na praia, vendo o ar livre também relaxa o tipo sanguíneo B, tá? Aulas em grupo, gente, é excelente. Aulas de step, de jump, aulas de spinning, tá? A hydropower também é muito legal. Então, exercícios que trabalham em grupo estimulam muito a redução do cortisol, queima de gordura e ganho de massa magra, para você ver como cada tipo sanguíneo responde de uma forma. Pode passar. E aí, o emagrecimento. A faixa que eu sempre coloco e que é interessante, de 115 a 130. Então, vamos colocar ali uma média de 125, tá? O ganho de massa magra. Sempre vocês trabalhem com 120 ppm, 30 segundos também, tá? Não mais do que isso. Além disso, trabalhem também com estímulo de polichinelo. 30, 40 a mais, tem que estar estimulando. 30 minutos de descanso não é para você ficar parado nem mexer no celular. É para você fazer um polichinelo, para fazer um abdominal, para fazer um agachamento ali, sobe e desce rapidinho, para continuar com essa frequência cardíaca atuando, tá? E isso é fundamental para você ter queima de gordura e ter mais resultado, tá? 6 vezes também, 6 séries de 12, tá? Nunca 3 de nada. 3 de nada não funciona para nada, tá? 3 de 8, 3 de 12, 3 de 10 é uma porcaria. Façam em média de 5 a 6. Eu gosto de trabalhar sempre com 6 séries, tá? Dando 30 segundos de cada intervalo. É isso que vai estimular a musculatura de vocês, é isso que vai estimular a queima de gordura e é isso que vai estimular o ganho de massa magra. Pode passar, por favor. E o tipo sanguíneo AB? O tipo sanguíneo AB é aquele que faz uma junção do A e do B, tá? Em alto estresse, eles também tendem a se fechar. Eles geram uma introversão. Mas quando eles explodem, eles são iguais ou piores que o tipo sanguíneo O. Então é assim, o tipo sanguíneo AB, ele enche, igual a bexiga. Quando ele estoura, sai de perto, tá? Então, esse tipo de sangue, ele odeia musculação. Ele fala, por que que inventaram essas porcarias desses aparelhos, tá? Então, para vocês, porque você tem o tipo sanguíneo A na veia e o tipo sanguíneo B, tá? É uma junção. Então, o tipo sanguíneo A, ele também não gosta muito de ficar fazendo exercícios parados. Isso estressa muito o corpo. Então, no máximo 30 minutos também, tá? O tipo sanguíneo AB, ele também tem alterações emocionais, não, desculpa. Alterações principalmente de imunidade. Então, cai a imunidade muito fácil, tá? E se ele está em desequilíbrio alimentar e também físico, ele acarreta com problemas mentais e emocionais. Então, ele gera muitos quadros de depressão, irritações, tá? Doenças autoimunes. Então, é muito importante que esse sistema esteja equilibrado. Pode passar, por favor. E aí, quais são exercícios que são excelentes? Relaxamento e meditação. Então, olha só, o tipo sanguíneo agido aqui. Então, meditação, tá? Um tai chi, uma caminhada no parque, olhar a natureza também é excelente para o tipo sanguíneo AB, tá? O yoga, gente, o yoga aqui é excelente para vocês, tá? Uma meditação transcendental, uma hidroginástica, tá? Um nado livre. Sabe quando você entra numa piscina e nada sozinho, relaxando? Isso também é excelente, tá? Passeios de bicicleta, apreciar uma paisagem, ler um bom livro também auxilia, tá? Atividades em grupo, então futevôlei, agora tá muito na moda, o futevôlei, não é o futevôlei, eu falei agora há pouco para vocês, mas exercícios em grupo, por exemplo, um vôlei na areia, que é um futevôlei,
ou, por exemplo, quando vocês trabalham com ciclismos, às vezes à noite aqui em Maringá, o pessoal de quarta-feira se reúne em um local com bike e eles caminham a cidade inteira de bicicleta. Caminham não, eles andam de bicicleta. Então, para o tipo sanguíneo AB, isso relaxa, gente, e auxilia muito no emagrecimento, tá? Então, é muito importante que vocês façam pilates, se vocês gostarem, tá? Uma corrida em grupo também, às vezes tem alguns grupos de corrida. Então, isso estimula muito a queima de gordura do tipo sanguíneo AB. Pode passar. E qual que é o tempo? Médio, 35 minutos, 3 vezes na semana. 30 minutos, 3 vezes na semana já tá excelente para o tipo sanguíneo AB, tá? A resposta de vocês é rápida, por isso vocês não precisam ficar se matando numa academia, tá? Então vocês podem intercalar, por exemplo, 2 vezes musculação e mais uma vez, 2 vezes um yoga, uma meditação, a leitura de um bom livro, tá? Uma caminhada no parque, vendo paisagem, isso auxilia muito no emagrecimento e também estimula a massa magra de vocês, tá? Lembrando sempre, 110, 130, 125 ali a faixa de queima de gordura, tá? A musculação, 2 vezes na semana, é importante vocês terem musculação para ganhar massa magra, mas no máximo 30, 35 minutos, não ultrapassem isso. Começou a irritar, para de fazer exercício na academia, tá? Começou a fazer caminhada, deu ali 30, 35 minutos, começou a ficar irritado, já para. Vocês não precisam fazer mais que isso. O estímulo de vocês já está feito, tá? Combinação também com polichinelos, igual eu faço, agachamento. Gente, se vocês querem ter resultado, não adianta vocês ficarem fazendo exercícios e olhando para cima no intervalo, ou abrindo a boca. Isso desregula totalmente o foco muscular de vocês. O músculo, entre aspas, esfria e aí você não tem o estímulo correto. Por isso que você vê um monte de gente na academia que faz todos os dias e não tem resultado, tá? Pode passar. E aí, isso aqui é uma regra para todos os tipos sanguíneos. Nunca fazer menos que 20 minutos. Não vai estimular porcaria nenhuma, tá? Ah, mas eu vou caminhando para o meu trabalho. Isso não é exercício físico. Você precisa entender que exercício físico é quando você fala, eu estou indo fazer a minha ginástica, eu estou indo fazer o meu exercício físico, tá? Então, nunca fazer menos que 20 minutos, porque isso não tem efeito para nenhum tipo sanguíneo. Pode passar. Mulheres e homens, 35 mais. Por que trabalhar musculação e frequência cardíaca? Primeiro, vocês precisam entender que nós temos atuações de hormônios. Pode passar. Esses hormônios, eles são responsáveis pela queima de gordura. Depois dos 35 anos, a gente tem uma queda hormonal muito grande, principalmente para as mulheres, tá? O homem, ele sente, mas não tanto como as mulheres. Com 40 anos, a gente entra na perimenopausa, que é a entrada antes, é o início da menopausa. Mas, na verdade, ele não é o início da menopausa em si. Ele é o início onde a gente começa a ter mais flutuações hormonais, por isso é chamado de perimenopausa. E o que acontece? Nós temos 2 hormônios que atuam especificadamente na queima de gordura, que é a irisina e o hormônio GH. A irisina e o GH, eles são responsáveis por levar a gordura para ser queimada e ser transformada em ácidos graxos lá no fígado para que você tenha energia. Então, o que acontece? Se com 40 anos eu faço a musculação, deixo lá o corpo descansar 30 segundos e volto depois a fazer, eu tenho uma queda de frequência cardíaca e isso bloqueia a ação desses hormônios. E são esses 2 hormônios que são responsáveis pela queima de gordura. E quando a gente entra em 40 anos, o estímulo ele tem que ser o dobro do que quando eu fazia 20 anos. Quando você tinha 20 anos, você fazia 15, 20, 30 minutos na academia e você tinha um resultado espetacular, tá? Você treinava pouco e mesmo comendo errado, você tinha um puta resultado. Hoje não é mais assim, linda, porque eu sou a prova viva disso aí. Eu, desde os meus 14 anos, 16, sempre fiz exercício, mas nunca consegui ser magra. Sempre era aquelas patola gorda. Por quê? Porque eu não sabia comer, eu não sabia estimular, eu não sabia nem trabalhar com frequência cardíaca. Então, eu não tinha uma resposta legal. Quando eu comecei a trabalhar com
aprender o meu desenvolvimento com emagrecimento, eu fui estudar a fisiologia, porque eu falei, cara, eu preciso entender o corpo, tá? E os dois hormônios que estão específicos e têm que ser estimulados em dobro para estimular a queima de gordura, para você queimar massa magra, queimar massa gorda, desculpa, ganhar massa magra e ficar com um corpo legal pós 35 anos, é trabalhando o quê? A liberação desses dois hormônios. Só que esses dois hormônios só vão ser ativados no corpo de vocês a nível muscular e principalmente nível de fígado para estimular a queima de gordura se você der o dobro do estímulo. Por isso que você tem que fazer. A hora que você está fazendo um treino ali de força, 30 segundos, faz um polichinelo, pode ser 10. E você tem que olhar a frequência cardíaca. Ela manteve na faixa de 120, 125, show de bola. Descansa 10 segundinhos e volta para o exercício. Gente, a academia não foi feita para descansar. Foi feita para estímulo. A academia é para doer. A academia não é para você chegar lá e ficar de boa e sair leve. Não é para você chegar lá com batom vermelho e sair lá de lá toda pintada. É para você sair de lá quase destruída. Porque é assim que se estimula uma boa queima de gordura. Senão não vai adiantar. Você vai ficar um ano na academia e não vai ter resultado. E aqui eu falei para vocês que eu quero ver resultado. Então, eu estou ensinando para vocês a forma que vocês vão ter resultado, tá? A irisina, ela não trabalha só apenas na queima de gordura, tá? Ela vai auxiliar também no processo a nível de cérebro. Ela vai induzir principalmente a prevenção da doença, da demência, desculpa. E essa demência tem a ver muitas vezes com a falta de resposta que a gente tem por conta da baixa queima de gordura. E aí isso vai gerando uma neuroinflamação no corpo e isso vai causando problemas ao longo do tempo. Então a irisina, ela está altamente relacionada com resistência insulínica e com um aumento de contração muscular. Então, quando eu estou estimulando a irisina, a queima de gordura, eu não estou estimulando apenas queimar a gordura. Eu estou facilitando colocar açúcar para dentro da célula, eu estou reduzindo a resistência insulínica, ou seja, eu não vou ficar pré-diabético, não vou ter diabetes tipo 2, eu estou reduzindo muito o risco de demência, então eu não vou ter Alzheimer ou eu vou ter essa chance muito reduzida, tá? E o tipo sanguíneo O é um dos que mais tem mais propensão a desenvolver Alzheimer. Então, tomem cuidado. A gente vai ter uma aula sobre doenças para cada tipo sanguíneo. Eu vou explicar para vocês. Então, aqui, a hora que eu estou trabalhando isso, eu não trabalho só estímulo de queima de gordura. Eu também vou trabalhar redução de você ficar com problemas de diabetes. Eu vou fazer você reduzir o risco de ter demência, Alzheimer. Além disso, também, eu vou auxiliar no seu metabolismo a queima de gordura. E olha só, eu vou conseguir fazer com que você aumente a absorção de cálcio pelos seus ossos. Ou seja, você vai ter um quadril muito mais forte. Você vai ter o quê? Uma maior calcificação dos seus ossos. Isso por quê? Porque o treino está sendo estimulado às vias metabólicas. Então, entendam que quando eu trabalho frequência cardíaca, quando eu trabalho estímulo certo, eu não trabalho apenas, amadas e amados, a queima de gordura. Eu trabalho todo o aporte metabólico. Eu trabalho vários hormônios. E é isso que vai gerar o quê? Qualidade de vida, saúde e bem-estar. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo? Oi, Ana, um beijo. Boa noite. Alguma dúvida, amada? Alguma dúvida? Entenderam? Então, vai ficar gravada essa aula. Depois, quem quiser ou que tiver dúvida, pode mandar. Então, percebam que a gente está aprendendo passo a passo da desinflamação pelo tipo sanguíneo, a alimentação correta, exercício físico correto. Agora, com a pós que eu comecei em hipertrofia muscular e fisiologia do exercício, a gente vai ter mais aulas e eu vou explicar melhor para vocês, porque, inclusive, eu vou estar treinando para isso, para mudar meu corpo e para passar da melhor qualidade para que vocês tenham muito mais resultado. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo? Então, hoje era isso. Um beijo e excelente noite. Tchau!